Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez com o programa De Olho na Saúde. Lembrando que você pode nos acompanhar através das redes sociais, @De Olho na Saúde. E agora eu estou recebendo a Eloneida, que ela é representante da Família Azul. Nós hoje iremos falar sobre as pessoas que têm transtorno do espectro autista. E ao lado dela, estamos recebendo também a Leilane, que é presidente ela é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo, representando a OAB aqui do Acre. Sejam bem-vindas as duas ao programa De Olho na Saúde. O autismo finalmente foi reconhecido, né? Eu acho que agora as mães e os pais que têm o filho, né, com esse transtorno hoje já estão mais amparados, tem até lei, né, que em parte está melhorando cada vez mais. E viemos bater um bate-papo para saber o que o Estado do Acre, o que os municípios do Estado do Acre oferecem a essas pessoas, o tratamento, se aqui nós temos bons profissionais. Eu queria escutar de vocês que vivem esse dia a dia e tem pessoas na família com esse transtorno. Sejam bem-vindas. Bom, eu que tenho acompanhado mais essa questão do Estado e dos municípios, aqui em Rio Branco a gente tem o CER3, né, que ele recebe toda a demanda do Estado, vem as mães de Assis, vem famílias de Assis Brasil uma vez por semana, Senador Guiomar, Brasileia, Bujari, todo o estado sempre vem uma vez por semana, faz essas terapias. Em Brasileia a gente acompanha. Mas, Eloneida, só te cortando um pouquinho para o nosso público entender. Antes do tratamento, a pessoa, ela eu sou um pai ou uma mãe e estou meio, suspeitando que meu filho possa ter algum traço. Pelo SUS. O que ela deve... Pelo SUS. Como é que ela deve proceder? Pelo SUS, ela vai até o posto de saúde, né? Relata isso para o pediatra. Ou pode levar um vídeo já. Hoje também tem o próprio protocolo do MChat, né? Que o pediatra ele já preenche, onde já dá uma quantidade boa de sinais. Pode pedir também um relatório da escola, dizer como que a criança se comporta, relatando e tal, quais as dificuldades, enfim. E aí segue o passo da regulação, né? Que o pediatra, ele pode encaminhar para o neuropediatra, que o neuropediatra tem na fundação hospitalar, e fazer esse agendamento através da regulação do posto de saúde, para começar esse processo de investigação. Ou seja, o processo de investigação começa a família observando, a escola observando alguns sinais, né? Que eles podem ser anotados para levar para um profissional especializado, que no caso o primeiro contato é com o médico clínico geral. Sim, Isso. E a porta de entrada o posto de saúde, não é isso? Então, isso, é a unidade aos básica. Pais que nos acompanham, se tem alguma suspeita, né, de algum traços desse, o início é o posto de saúde, né? E lá no posto de saúde vai ser atendido pelo profissional médico, no caso, geralmente é um clínico ou um pediatra, né, dependendo da idade. Isso. E aí? Bom, se for a criança até 18, de criança e adolescente, né, 18 anos, ele vai para neuropediatra. Agora, se for um adulto, que agora as pessoas estão começando também a despertar esse lado do adulto, tipo, os próprios pais se vê, né, nos reflexos dos filhos, então eles a ideia é ir, a ideia não, é o mais ir ao psiquiatra. Perfeito. Então, agora, Leilane, eu queria que você me falasse de uma outra forma. Você relatou para mim que tem pessoa na sua família, não é isso? Tem. Então você já vivenciou isso. Isso. Me conte como foi a sua percepção, o que você fez, qual foi o traçado, né, que você caminhou para chegar até o acompanhamento, o tratamento que você deve fazer hoje, não é isso? Isso. O meu filho, né, ele demonstrou alguns atrasos de desenvolvimento, né, quando ele já
não andou no tempo certo, porque uma coisa muito importante é que hoje existe a cartilha, aquela cartilha de vacinação. Ela já diz assim, todo o passo a passo do que esperar de um desenvolvimento de uma criança. E aí, todo mês, naquela consulta com o pediatra, de rotina, você vai observando que seu filho não faz alguma coisa. Já era para aquele tempo de engatear, aquele tempo de falar, o tempo de andar. E eu percebi que meu filho ele não fazia esses passos. Ou seja, no próprio retorno do desenvolvimento da criança, né? Já foi tendo um alerta. Um alerta, exatamente. No desenvolvimento. E aí foi quando a minha sogra decidiu conversar com a gente e tomou a iniciativa de marcar um neuropediatra. Então, a gente já não teve esse caminho, porque como a gente tem paga saúde particular, né, prestadora de saúde, o plano de saúde, então fomos direto para o neuropediatra. Entendi. Então, você conseguiu fazer direto com Isso. o Não teve neuropediatra. todo esse passo a passo do Sistema Único de Saúde, como a gente não usava. Isso. Nós sabemos que não é na primeira consulta que saem com o diagnóstico, né? Mas também isso não inviabiliza de já iniciar algum certo tratamento, né? Perfeito isso? O que aconteceu comigo. Que são terapias, né? Isso. Então, assim, como é que funciona? Quais são os exames de mais difícil acesso? Eu estou falando mais na área de SUS. Você me falou que o seu familiar tem plano privado. O seu tem, Eloneide? Tem. Tem, né? Então, mas hoje o caminho se torna um pouco mais curto, né? A avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um passo bem importante e não há essa cobertura no SUS, né, Não existe no SUS, a avaliação. E ela custa de 2.000, é um valor de 2.000 para cima, de 2.000 a 4.000 reais. O que é feito nessa avaliação? São testes. Testes são geralmente em torno de 10 encontros com uma neuropsicóloga, e onde ela vai avaliar, fazer testes cognitivos, testes na área também motora, comportamentais. Então, ela é uma... uma lauda de 15, 20 páginas. Entendi. E são mais ou menos 10 encontros que ela vai... Cada encontro ela vai focando... Em uma área. Uma área para saber como um todo, né? Isso. Aí depois ela vai mostrar uma pontuação, uma escala, e vai dar um norte, tipo, aquela pessoa, aquele indivíduo, e essa é importante a avaliação neuropsicológica. Não necessariamente pode ser feita somente em criança, né? Então, assim, você é adulta com a suspeita, é um ótimo passo para começar. E o paciente do SUS faz o quê? Vocês que estão à frente de entidades? Vaquinha. Como? Vaquinha online. Vaquinha, rifa. Vaquinha online. Vaquinha, e rifa. Às vezes conta com a generosidade de algumas clínicas que acabam doando também, fazendo pro bono algumas avaliações. De vez em a gente, como uma sociedade civil, a gente chega para uma clínica e diz assim, tu pode me dar esse mês uma avaliação? De avaliação. Entendeu? E as clínicas são solidárias a isso? Algumas. Nossa, que legal. E fora isso, algumas, assim, quando você Mas tem o município nem estado não oferece isso? Não oferece. Não oferece porque não existe no SUS regulamentação para isso? Não oferece... A jurídica é ela. Isso, não tem essa previsão dentro do Sistema Único de Saúde em relação à neuropsicologia. Por isso em nenhum estado? Esse serviço. Acho que a nível do Brasil, não. Não, né? Já é uma pauta para você debater, levantar boa. lá. Isso. Estamos terminando o nosso primeiro bloco e o papo está muito proveitoso, principalmente a você que pode despertar esse intuito de, às vezes, saber como começar para saber se o seu parente ou seu amigo tem esses traços do autismo. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa De Olho na Saúde. Lembrando a você, nos acompanhe nas nossas redes sociais, De Olho na Saúde. E agora eu estou com os representantes da Unimed Rio Branco, que eles fundaram o Instituto Unimed Terapias. E eu tenho a honra, nesta noite, de receber a Tainá, ela que é do Rio Grande do Sul, terapeuta ocupacional. Seja bem-vinda, Tainá.
Temos também aqui a Sônia, ela é fonoaudióloga e também trabalha na Unimed. E a Jussara, que é psicóloga. Sobre o autismo, né, está muito em alta no momento a defesa dos portadores, né, no caso dos transtornos do espectro autista. E a Unimed resolveu inovar e montar o seu centro de terapia para atender melhor os seus beneficiários. Então, eu quero escutar das meninas que se fazem aqui presente, que estão à frente da Unimed Terapias, Tainá, Sônia e Jussara. Nós que temos a Unimed e temos pessoas na família com o transtorno do espectro autista, o que nós podemos esperar hoje do Unimed Terapias? Mas antes eu quero que você fale a função de cada uma de vocês lá dentro do Unimed Terapias. Se apresentem e falem sobre... Certo. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Então, eu sou a Tainá, sou terapeuta ocupacional. No Instituto Unimed Terapias, a terapia ocupacional ela é um dos pilares, né, do tratamento da criança com transtorno do espectro autista. Houve uma grande evidência, inclusive, dessa profissão após essa sequência de diagnósticos. E a gente tem um grande déficit aqui no Acre, que é essa profissão. Nós não temos nenhuma faculdade que fornece o curso de terapia ocupacional, então todos os profissionais eles precisam vir de fora do estado para atuar aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, na Unimed atualmente nós temos 7 terapeutas ocupacionais, todos foram recrutados de alguma parte do Brasil para estar atuando no Instituto, porque a nossa prioridade era um atendimento de qualidade, então todos esses profissionais passaram por um processo seletivo longo, né, cuidadoso, com base no currículo e na competência para estar atuando com esse público. A terapia ocupacional, então, ela atua tanto na integração sensorial, que é um processo neurológico que desenvolve comportamentos adaptativos para crianças que têm alguma dificuldade com, por exemplo, tolerar diferentes texturas, ter contato com diferentes ambientes. Então, você vai adequando aquela pessoa para certos tipos de dificuldades que ela encontra no dia a dia? Isso. A rotina, né, o dia a dia para as crianças com autismo, ela é um desafio, né? O barulho muitas vezes incomoda, pessoas muito próximas, esse contato, até mesmo um abraço muitas vezes pode ser aversivo para esse público. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que trabalha tudo isso dentro da integração sensorial. Mas, além disso, nós trabalhamos com todas as ocupações. Então, o processo de adequação na escola, o processo das atividades de vida diária, que é a capacidade de se alimentar de forma independente, a higiene, a escola, o sono, todo esse processo de rotina é o terapeuta ocupacional que trabalha. Entendi. E você, Sônia, como fonoaudióloga, qual a importância, né, de você profissional perante a pessoa com autismo? O fonoaudiólogo, ele facilita, é uma fonoaudióloga sem voz, que hoje eu estou, ele facilita esse processo, né, porque os pais, né, a maior interferência, né, dos pais, e a maior preocupação é quanto à comunicação, né, então a gente... Como fonoaudióloga, a gente trabalha a comunicação. Muitas vezes ela não chega a ser uma comunicação através da fala, mas a comunicação alternativa. A gente procura levar. Nossos fonoaudiólogos, eles têm... Então, vocês também trabalham não só a fala, aquela comunicação por gestos, por... digamos... É pelo sistema o PECS, por exemplo. Manobras, né? O PECS é um sistema de entrega de fichas, né? Que a criança vai fazer essa comunicação. Porque o interessante não é só a fala. Para pais, né? Claro que o nosso objetivo final é comunicar-se através da fala. Porque a comunidade, de uma forma geral, ela busca isso, mas a nossa comunicação é fazer com que a criança participe desse processo social. Então, ela vai se comunicar através de POD. A gente tem todos os nossos profissionais, eles têm formação com PECS, eles têm a formação com POD, eles todos são certificados internacionalmente através do PROMPT, né? Então, o PROMPT é o quê? Quando a criança tem uma apraxia de fala, quando ela não fala, ela não consegue coordenar o movimento de fala. Então, esse profissional vai levar com que a criança, ela estabeleça os pontos de articulação e mande mensagem para o cérebro dizendo que é através dali que vai conseguir a fala. Então, a gente faz todo esse processo no Instituto. Então, o que a gente quer? A gente quer é que ele se insira no meio social através da comunicação, seja ela qual for.
Ou seja, facilitar a vida dessa pessoa no dia a dia para que ela possa trocar informação com a sociedade, não é isso? E com a família. Eu acho que primeiro de tudo é a família. Com a família. Quando ela se tranquiliza, a gente está num ambiente que a gente facilita isso. A gente tem um ambiente lá no Instituto muito acolhedor, né? Então a gente faz com que as famílias participem do processo. Então, acho que é isso, começa o nosso diferencial daí, né? Não é só, a gente vê o indivíduo na sua integralidade, não é por parte, né? Entendi. Então, a gente, por exemplo, quando faz a questão sensorial, né? A criança está ali alimentando, o fono também participa desse processo, vendo quais órgãos é utilizado, como eu posso fazer com que essa criança tenha acesso à comida, ao alimento, através tanto da comunicação oral, quanto da comunicação gestual, ou quanto dos processos de comunicação alternativa ou aumentativa. Entendi. E você, Jussara, me explique na área da psicologia, como lidar, né, para melhorar a vida dessas pessoas. A psicologia, ela entra como complemento também, né, como a terapia ocupacional, como a fonoaudiologia, as demais intervenções, e ela fica especificamente e principalmente focada no comportamento, né, dentro do Instituto Unimed Terapias, todos se baseiam por uma ciência, análise do comportamento aplicado. E essa ciência, ela é utilizada, né, dentro dos parâmetros da psicologia para treinar habilidades sociais, para trabalhar os comportamentos, tanto os inadequados como ensinar comportamentos adequados, entra a questão da comunicação, mas a gente sabe também que se uma criança apresenta um comportamento totalmente disfuncional, a gente precisa ter esse atendimento, né, em conjunto para que a gente consiga trabalhar comportamento, comunicação, a parte também da questão sensorial, e a psicologia, ela utiliza dessa forma, né? Barreiras de aprendizagem, barreiras no comportamento, as questões das emoções, assim como as habilidades sociais também. Perfeito. Nós percebemos, né, que as terapias, elas se somam, né, para que aquela pessoa, numa forma de um completo, ela esteja mais preparada para o dia a dia da rotina diária de vida, né? Exatamente. Então, estamos terminando esse primeiro bloco e fica aqui a você que nos assiste o nosso segundo bloco com os representantes aqui da Unimed Terapias. E vamos falar daquele assunto que está nas manchetes dos jornais. O receio, né, de algumas pessoas, de alguns pais com essa mudança, com esse novo centro. Então, esse é o nosso assunto do próximo bloco. Estamos de volta aqui com mais um bloco, recebendo as representantes, as mulheres representantes da Unimed Terapias. Não esquecendo a você que nos assiste, que pode nos acompanhar, né, os noticiários De Olho na Saúde no nosso Instagram. E aqui eu deixei aquela pergunta no ar. Por que está existindo esse receio dos beneficiários que já têm os familiares tratando em algumas clínicas nessa mudança para o centro lá que vocês montaram, né, que a Unimed montou, que chama Unimed Terapias? O porquê desse receio? Eles precisam ter esse receio, sim ou não? O Instituto Unimed Terapias, então, é um espaço totalmente preparado para receber esse público. Atualmente, nós contamos com 26 salas de terapia. São 26 salas de terapia? Sendo 8 dessas salas de integração sensorial totalmente equipadas. 2 salas de atividade de vida diária para esse treino, tanto com os terapeutas ocupacionais quanto com os nutricionistas. Temos 13 psicólogos. 13 psicólogos, 12 fonoaudiólogos, 4 fisioterapeutas, 5 terapeutas ocupacionais, e toda essa equipe atua em conjunto, né, com cada uma dessas crianças. Então, a gente fornece todo o tratamento que a criança com autismo precisa. Todos os nossos profissionais são capacitados, especialistas nas suas respectivas áreas e têm total competência para fazer essa atuação. Assim como o nosso espaço físico, né? Além disso, temos 2 consultórios médicos, né, onde a gente tem alguns atendimentos. Então,
Essa questão do vínculo terapêutico é um receio, claro, né? Toda mudança ela gera um desconforto e nesse público um desconforto talvez um pouco maior. A gente sabe que sim, as crianças com autismo eles têm um comportamento repetitivo, né? Então isso limita muitas vezes essa interação com outras pessoas. Mas essas crianças estão em acompanhamento, então a gente vai estar trabalhando com isso. Toda a nossa equipe ela é preparada para fazer o manejo de todos os comportamentos que essa criança possa apresentar. Além disso, tem uma função executiva muito importante que entra aqui, que ela é trabalhada, que é a flexibilidade cognitiva. É a gente se deparar com alguma frustração, com algum contexto inesperado e conseguir lidar com isso. Isso é, inclusive, uma habilidade que é treinada com todas as crianças. Então, nesse momento, né, os pais não precisam ficar preocupados quanto a isso, porque nós temos uma equipe totalmente preparada para recebê-los, para orientá-los. Esse processo ele é gradativo, a gente apresenta o profissional, a gente inicia esse contato, né, esse novo vínculo que é formado terapêutico, né, e técnico. E esse processo ele vai acontecendo gradativamente conforme a aceitação da criança. Até o momento, nós não tivemos nenhuma criança que não conseguiu ter esse atendimento no Instituto, muito pelo contrário, todas já estão devidamente adaptadas com os profissionais os quais foram ofertados. Então, todos os profissionais, né, muitas vezes a gente associa esse manejo de comportamento a um único profissional, né, que é o psicólogo, mas todos os nossos profissionais, eles estão trabalhando baseado na análise do comportamento aplicado, que é uma ciência. Então, todos estão preparados para esse manejo, né, de forma totalmente adequada. Ou seja, você está falando aqui para o nosso público que os pais não precisam se preocupar, que vocês estão preparados para isso. Exatamente. Inclusive, é uma habilidade que a gente trabalha com essas crianças, né? A importância de identificar suas emoções, de lidar com frustrações, porque muitas vezes as coisas fogem do nosso controle na nossa rotina diária, né? Não apenas nesse momento. Então, o vínculo, ele é sim importante, mas ele não é impossível de ser adaptado, né? E como as crianças estão em adaptação, tenho certeza que os terapeutas que as acompanham atualmente também têm esse preparo para fazer essa orientação para o próprio paciente, de que vai haver uma mudança. Existem inúmeras técnicas que a gente pode estar utilizando nesse processo, tanto de quem está nesse momento, né, fazendo a transferência, quanto de quem vai receber a criança. Ah, então você está me falando que o terapeuta que trata ela hoje poderia também colaborar e falar que, olha, você vai para um novo ambiente, já orientar, né? Se fique mais à vontade, vai ser tão bom quanto aqui. Claro. Exatamente. Isso na prática acontece, né? A gente tem que saber se isso está acontecendo na prática. Eu sei que vocês não vão saber me responder, mas porque a pessoa também está deixando de ter aquele convênio com a Unimed, né? Temos que ter consciência disso também. Um outro ponto que eles colocaram é que as crianças, elas recebem horas de tratamento passada por um médico. E as mães falaram que é exclusivamente o médico que passa isso e teoricamente, ocorreu mudanças no tratamento da Unimed. Eu só vi mais essa queixa delas. Isso procede, não procede? Explica melhor para que a gente possa entender como é que é feito essa indicação de quantas horas de terapia, de quantas horas de fonoaudiologia, de quantas horas em cada profissional essa criança ela tem que ter durante esse tratamento? Todas as crianças que elas chegam com os laudos pra gente, elas já vêm com o neuropediatra laudando após um relatório de uma equipe multiprofissional. A partir do momento que essa equipe, ela passa esse relatório para o neuropediatra, ele lauda e ele determina as horas que essa criança tem necessidade com base naquilo que a equipe multiprofissional esclarece conforme os relatórios. Dentro do nosso centro, né, do Instituto Unimed Terapias, nós precisamos fazer uma avaliação para saber a que pé está esse processo que essas crianças já estão fazendo em outras clínicas. Então, por exemplo, eu pego uma criança e eu faço uma aplicação de um protocolo com base na demanda que ela me apresenta. A ciência que a gente se baseia, ela é utilizada exclusivamente com isso, com a coleta de dados. Então, eu pego essa criança, eu faço o processo de vinculação, eu insiro ela dentro do processo avaliativo, eu aplico um protocolo nela com base na demanda dela, com base na idade e tudo mais. Eu faço esse processo de avaliação, eu faço essa coleta de dados, e eu lanço o planejamento dela com base naquilo que ela me apresenta.
Todas as equipes estão fazendo esse processo. Temos as equipes divididas em mini equipes, inclusive, né? Então, todas essas crianças estão passando por esse processo de avaliação. Não tem como a gente chegar e dizer assim, em 2, 3 semanas, até porque quem determina a avaliação é o paciente, é a criança que responde. Tem questões comportamentais, tem questões de atividade de vida diária, tem inúmeros protocolos e cada criança, desde a intervenção precoce até uma vida adulta, né? Nós temos protocolos inclusive para adultos também. Desde esse processo, a gente monta o planejamento dela, elabora o relatório, faz o processo de intervenção e encaminha o relatório da equipe para o médico que fica responsável por essa criança. Independente do médico ser cooperado ou não, o médico ele é o da criança, a gente entrega o relatório da equipe e ele avalia. Se a gente observar a necessidade, né, e ele observar em conjunto com a equipe, que é muito importante, que essa criança precisa aumentar a carga horária dela em determinada terapia ou diminuir, fica a critério do médico. No entanto, ele precisa se basear naquilo que a equipe técnica também leva para ele através da coleta de dados. Então, para mim não restar dúvida, eu fiquei um pouquinho com dúvida. Vamos entender. O pai levou o seu filho lá e aí ele, como o centro é novo, vocês estão fazendo praticamente um check-up total neles, né? Ele está fazendo todo um protocolo e daquele protocolo gerou, olha, aqui nesse primeiro momento, não é que ele diminuiu ou colocou horas, ele vai precisar fazer isso, para me finalizar um relatório, para que o médico possa falar, olha, de acordo com... Porque tem protocolo que às vezes vai tratar uma pessoa com 1 hora, tem protocolo que vai tratar com... Digamos assim, tem protocolo que vai tratar com 10 horas, tem protocolo que vai tratar com 9, tem protocolo que vai tratar com 11, né? Eu acho que deve existir mais do que um protocolo. Mas nesse primeiro momento que as pessoas chegam lá e são avaliadas, elas passam por esse protocolo, é gerado uma certa demanda em cada área, não é que está diminuindo ou aumentando hora. E vocês estão fazendo teoricamente, um outro levantamento do estado atual que entrou para saber que se a partir daquele momento o médico vai aumentar ou diminuir o número de horas para que ela possa, algum dia, né, se Deus quiser, todas consigam não precisar mais. É mais ou menos nesse sentido? Isso. Até porque tem laudos, né, por exemplo, de 2020, uma criança chega com um laudo de 2020. Se ela está em terapia, a gente entende que ela vai gerar uma melhora, né? Claro. E aí a gente consegue fazer essa avaliação, né? A gente vai avaliar como ela está no momento, né? E muitas crianças, a gente avaliou que o comportamento dela estava ok. Então, o que ela precisava mais era muito mais horas de fono, né? Ela tinha uma apraxia muito grande. Então, o que a gente faz? A gente massifica a fono. Então, ela estava com 1 hora de fono. Não é interessante para ela ficar com 1 hora de fono, porque quando ela tem apraxia, ela não vai resolver nada com 1 hora. Então, a gente aumentou, né? A gente, através das nossas avaliações, não foi por conta, eu olhei, não. O profissional que está com ela diz, olha, ela tem apraxia, está aqui. Através do protocolo foi visto que ela tem apraxia. Então, vamos aumentar? Vamos. A gente aumentou consideravelmente o número de fono, né? Então, Entendi. Tudo isso a gente faz com muita consideração, a gente faz com todo respeito, né? E toda a ciência. A gente não faz tirando do nada, não. A gente faz através da ciência comprovada. Né? Uma coisa Perfeito. importante também, inclusive tem acontecido muito, é de o laudo não vir com determinada demanda, né? Por exemplo, essa semana agora a gente pegou uma criança, atendeu uma criança, e o próprio profissional e a equipe chegou para preciso que essa criança faça avaliação com o fisioterapeuta, porque não tem o laudo dela, mas ela tinha demanda. E aí Entendi. a gente foi lá e já acrescenta dentro do relatório da equipe para que o médico coloque também essa terapia, tanto a fisioterapia quanto a psicomotricidade, independente da demanda que ele vai ter. Uma coisa que poderia também favorecer o processo de avaliação, relatório da equipe que atende essa criança. Se aplicou um protocolo de avaliação com base na ciência, traz o protocolo para a gente, traz o planejamento para a gente e o relatório, para que a gente olhe, veja o que foi trabalhado até então e a gente dê continuidade ou não inicie novamente o processo de avaliação.
Perfeito. Tive a oportunidade de conversar com as meninas da Unimed, com a Tainã, com a Sônia e com a Jussara. Elas explicaram a você que nos assiste que tem o convênio Unimed, do qual eu também tenho e sou até médico cooperado. Eu trato meus pacientes, tento tratar da melhor forma possível lá na nossa clínica. Espero que percebo que as meninas aqui também têm esse propósito. Elas me passaram uma tranquilidade, espero que realmente isso aconteça lá. Eu estou aqui pedindo esse voto de confiança, né, em nome da Unimed, porque eu também acredito na cooperativa, senão não seria cooperado dela, né, não seria um dos cooperados. Então, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. A você que é de fora, seja bem-vindo ao nosso estado do Acre. Sônia, eu já conheço seu irmão há muito tempo, um excelente profissional, o Dr. Sidney, até uma boa pessoa para me convidar, é um mastologista de primeira linha. E você, Jussara, muito obrigado, estou reencontrando você, que eu tive uma visita lá na Unimed, né? E você que usa óculos, né? Já pode fazer sua cirurgia, a gente está de portas abertas lá também. Se quiserem falar as considerações finais, pode ficar à vontade. O novo sempre, né, é um imprevisto, mas vocês têm que conhecer o nosso instituto. Então, o convite está aqui para que vocês vão lá no Instituto, conheçam, vão ser bem acolhidos, né? Nós aguardamos vocês para que vocês conheçam, né? Pais podem vir tranquilo, que os seus filhos serão bem acolhidos. Então, nós aguardamos todos lá. E além disso, a gente temos um novo projeto que iniciou nesse último sábado e daremos continuidade. Todos os sábados, a Unimed Rio Branco, por meio do Instituto Unimed Terapias, vai estar fornecendo um treinamento para os pais. Então, tem muitas dúvidas que elas são gerais dentro desse público. Então, todos os sábados nós estaremos fornecendo, cada sábado, um assunto diferente, um treinamento para os pais também, de como ter essa continuidade em casa, de como estar estimulando seu filho em casa da forma correta, de como ter essa continuidade do que é iniciado dentro da clínica, onde a gente vai apresentar todo esse contexto também. Lembrando que não tem custo algum, né? O plano cobre tudo, né? Isso é mais importante. Então, a você que nos assistiu, chegamos ao final aqui da nossa entrevista com as representantes da Unimed Terapias. Foi uma honra poder recebê-los aqui no programa. Me sinto muito prestigiado porque o autismo hoje é uma preocupação mundial, né? É uma preocupação mundial que, de alguma forma, nós temos que fazer com que essas pessoas sejam tratadas o mais precocemente para que estejam inclusas perfeitamente na nossa sociedade, no nosso meio. A você que nos assistiu, fiquem com Deus e até próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais um De Olho na Saúde. Sem esquecer que você pode nos acompanhar, né, nos noticiários, no Instagram, De Olho na Saúde. Fiquem com Deus.